O homem que ensinava sobre o céu foi quem me apresentou ao inferno. E ele fez isso com um sorriso no rosto, dentro da minha própria casa. Eu sou só mais uma serva de Deus, uma violinista na orquestra da nossa comum congregação, e por muito tempo a minha história ficou guardada debaixo de 7 chaves, pesando na minha alma como uma pedra. Mas hoje eu preciso contar como a justiça que vem do alto, a única que é perfeita, desceu até o chão da minha casa para me resgatar do silêncio. Eu sempre amei a casa cheia. O cheiro forte de café coado na hora, se espalhando pela cozinha depois do culto de domingo, era a trilha sonora da minha paz. O som dos meus sobrinhos correndo no quintal de terra batida, o calor do sol entrando pela janela da sala. A presença da minha irmã, a Clara, era o meu porto seguro. Quando ela se casou com o irmão Carlos, a alegria da nossa família parecia finalmente completa. Ele era um pilar, um homem de Deus, um cooperador de jovens zeloso, de palavra mansa e eloquente, cuja voz no púlpito parecia trazer consolo até para os corações mais aflitos. A casa dos meus pais, onde eu ainda morava, se tornou uma extensão da casa deles. Eram almoços que viravam jantares, orações em conjunto que varavam a madrugada. Eu via a felicidade pura nos olhos da minha irmã e agradecia a Deus em silêncio, com meu véu ainda dobrado na bolsa, o perfume do serviço divino impregnado naquele tecido branco. Mas às vezes, um calafrio inexplicável subia pela minha espinha. Acontecia quando eu ficava a sós com ele na cozinha ou cruzava o corredor. Era um olhar que durava 1 segundo a mais. Uma proximidade que me fazia recuar instintivamente, o corpo gritando um aviso que a minha mente se recusava a ouvir. Eu me repreendia, duramente. Aquilo só podia ser uma cilada do inimigo, uma armadilha para plantar discórdia e julgar um servo de Deus. De joelhos, no chão frio do meu quarto, eu orava de madrugada, pedindo a Deus que purificasse meu coração de qualquer sentimento impuro. Se isso cutucou algo em você, essa luta interna entre a intuição e a razão, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Porque era isso que eu pedia, sem saber o preço que pagaria para conhecê-la. Eu me agarrava àquela paz que eu tanto buscava, sem saber que ela estava prestes a ser testada da forma mais brutal. Não por um inimigo distante, mas por um irmão, dentro das paredes que eu chamava de lar. Para não pensar, eu me afundava na rotina da fé. Era o meu esconderijo. O peso familiar do estojo do meu violino nas costas, subindo a rua da igreja. O cheiro de madeira antiga e cera do salão de ensaios da orquestra. O calor bom da irmandade reunida, cantando os hinos da mocidade. Cada nota que eu tocava era uma oração. Um pedido mudo para que aquela paz fosse real. Para que aquela sensação ruim fosse apenas fumaça, uma armadilha na minha mente. E a cada culto, a voz do meu cunhado parecia ganhar mais força, mais unção, diziam os irmãos. Um homem de Deus, sussurravam as irmãs com admiração, ajeitando seus véus. E cada elogio a ele era uma faca silenciosa na minha intuição. Eu sorria por fora, para minha irmã, para todos. Mas por dentro, eu sentia um nó na garganta que não descia. Era como se eu estivesse assistindo a uma peça de teatro onde todos amavam o herói,
e só eu via a sombra que ele projetava na parede quando ninguém estava olhando. Se você já se sentiu assim, sozinho com uma verdade que ninguém mais enxerga, diga nos comentários. Abre meus olhos, porque era isso que eu sentia. Uma solidão gelada no meio da congregação quente e acolhedora. Lembro de uma vez, depois de um ensaio regional. Ele veio elogiar a orquestra, parou na minha frente. E por um segundo, aquele mesmo olhar, rápido, cortante. Um olhar que não via a serva de Deus, via outra coisa. E o ar de repente ficou denso, pesado, difícil de respirar. Eu baixei a cabeça, senti o sangue fugir do meu rosto. E logo em seguida, a culpa, a vergonha. É coisa da minha cabeça, eu me repreendi. É o inimigo querendo me usar para julgar um ungido. Eu chegava em casa e corria para o meu quarto. Abria a Bíblia direto no Salmo 91. Lia em voz alta, quase como um encantamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu me agarrava àquelas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Era a minha tábua de salvação. Contra mim mesma. Mal sabia eu que estava construindo meu pequeno forte de areia na beira de uma maré que já subia, violenta e silenciosa, prestes a levar tudo. Mas a vida lá fora não parava para esperar minha oração terminar. A casa continuava cheia aos domingos. O cheiro de feijão cozinhando no fogão a lenha, o som da TV ligada na sala, minha irmã rindo de alguma coisa boba. Era a imagem da paz. Mas uma paz que, para mim, já tinha uma rachadura fina, quase invisível. E foi num desses domingos que o primeiro sinal concreto apareceu. Eu estava na cozinha, secando a louça do almoço. Ele entrou, com aquele sorriso de servo bom. Disse que ia me ajudar. Eu agradeci, meio sem jeito. Nossas mãos se buscaram no mesmo pano de prato. E então, o toque. Não foi um acidente. Foi o roçar dos dedos dele nos meus. Frio e demorado. 1 segundo a mais do que o normal. 1 segundo que gritava. Eu puxei minha mão de volta como se tivesse tocado em brasa. Meu coração disparou, mas sem barulho. Ele não disse nada. Apenas continuou secando um prato, o sorriso intacto. Mas eu senti. O ar ficou pesado, denso. E pela primeira vez, notei o cheiro do perfume dele. Um perfume amadeirado, forte demais para o ambiente familiar da cozinha. Um cheiro que parecia querer marcar território. Naquela noite, o incômodo silencioso ganhou um som. Um zumbido fino começou no meu ouvido direito. Quase como um mosquito longe, insistente. Eu orava, repreendia, mas ele continuava lá. Era o inimigo, claro. Uma seta para tirar a minha paz, para me fazer desconfiar de um ungido do Senhor. Era isso que eu repetia para mim mesma, de joelhos na madrugada, enquanto o zumbido parecia aumentar de volume. Era uma batalha silenciosa, travada dentro do meu crânio, contra a minha própria intuição. Se você entende o que é lutar contra uma verdade que te assusta, escreva nos comentários. Abre meus olhos. Os dias seguintes foram assim. O zumbido ia e vinha, e a presença dele se tornava cada vez mais pesada. Eu o evitava. Mudava de cômodo quando ele chegava. Mas a casa dos meus pais era pequena demais para aquele jogo de esconde-esconde. E aquele perfume
parecia impregnar as paredes da casa. E o zumbido no meu ouvido estava se transformando num alarme. Um alarme que eu insistia em ignorar. Até o dia em que foi tarde demais. Era uma terça-feira. O céu de São Paulo estava pesado, da cor de chumbo. E a garoa fina batia na janela da sala, um som constante, quase um... choro. Eu sentia um frio que não vinha do tempo, vinha de dentro. Minha irmã, a Clara, tinha viajado para cuidar da nossa tia, que não andava bem. A casa estava silenciosa, vazia. Um vácuo que eu não sabia como preencher, até que a campainha tocou, uma vez só. Curto, decidido. Meu coração gelou. Eu sabia quem era. Antes mesmo de olhar pelo olho mágico, o ar ficou mais denso, mais pesado. Cada passo até a porta parecia levar uma eternidade. Eu respirei fundo, tentei orar em pensamento. Mas as palavras não vinham. Abri a porta, e o cheiro do perfume dele chegou antes da voz. Aquele cheiro que já me causava náuseas. Ele sorriu. Aquele sorriso de servo bom, de homem de Deus. Mas os olhos dele não sorriam. Eram frios, calculistas. Ele disse que esqueceu uns papéis da firma. Uma desculpa qualquer. Eu apenas assenti. Dei espaço para ele entrar. O que mais eu poderia fazer? Ele entrou. E a porta se fechou atrás de mim. Naquele instante, o zumbido nu. Meu ouvido virou um grito mudo. O mundo ficou pequeno. Virou só aquele corredor. As paredes pareciam se fechar. E o ar sumiu. As mãos dele nos meus ombros pesavam como correntes. O tecido do meu vestido de repente parecia áspero, agressivo. Eu não conseguia me mover. Não era fraqueza. Era um nó na alma. Se você já se sentiu paralisado por uma situação, sem saber como reagir, escreva nos comentários. Abre meus olhos. Não houve uma palavra. Nem antes, nem durante, nem... Depois. Não houve gritos. Apenas o som do meu mundo se quebrando. Só o clique seco da porta se fechando quando ele saiu. E o silêncio. Um silêncio que gritava. Um silêncio que me acusava. Um silêncio que dizia que a santidade da minha casa tinha sido violada para sempre. Eu fiquei ali, no chão, parada. O tempo parecia ter se esticado e quebrado, como um elástico velho. O ar da minha própria casa ficou pesado, denso, difícil de respirar. Cada partícula de poeira que dançava na luz fraca da janela parecia me julgar. O cheiro familiar de cera de assoalho e do café que minha mãe tinha passado de manhã agora estava misturado com um odor fantasma, um cheiro de engano que grudava na minha garganta. Eu me sentia como uma estranha dentro da minha própria pele. Levantei devagar. Cada movimento era um esforço imenso. Fui até meu quarto, o meu refúgio, e ele também parecia contaminado. Olhei para a minha Bíblia sobre o criado mudo. A capa de couro, gasta pelo uso, que... antes me trazia tanto conforto, agora parecia queimar. Como eu poderia tocar no que é santo, com as mãos tão sujas? O meu véu, dobrado com esmero dentro da bolsa, parecia um véu de acusação. E o inário? Ah, o inário. Como eu cantaria louvores a Deus com uma alma em cacos? Os dias que se seguiram foram um borrão de dor silenciosa. Um deserto. O domingo chegou como uma sentença. Ir ao culto era uma tortura que eu precisava suportar em silêncio para proteger minha irmã. Vesti meu
Melhor vestido, prendi o cabelo, coloquei o véu. Um disfarce, uma máscara de normalidade. O caminho até a igreja, que antes era uma alegria, hoje era um corredor da morte. O som do órgão, as saudações com a paz de Deus. Tudo soava oco, distante. Eu estava ali em corpo, mas minha alma estava em outro lugar, presa naquela tarde de terça-feira. E então eu o vi. Lá na frente, no púlpito. A mesma voz que sussurrou mentiras no meu ouvido, agora lia as escrituras com uma falsa unção. Ele falava de pureza, de santidade, de como o servo de Deus deve ser um exemplo. Cada palavra era um prego sendo cravado na minha alma. A Irmandade ouvia, atenta. Diziam amém. E eu só conseguia pensar na mentira, na profanação. Se você já se sentiu invisível no meio da multidão, com uma dor que ninguém via, escreve agora nos comentários. Deus me vê. Porque era o que eu mais precisava acreditar naquele momento. Que alguém, em algum lugar, estava vendo a verdade por trás daquela aparência. De piedade. A verdade que me rasgava por dentro. Aquele amém. Não foi um, foi uma onda. Um som que encheu o salão e me esvaziou por dentro. Cada sílaba dita pela Irmandade era um tijolo a mais no muro que me prendia. Um muro de silêncio e vergonha. O ar ficou pesado, denso. O cheiro do perfume de flores de uma irmã ao meu lado, que antes era doce, agora me enjoava. O banco de madeira de repente parecia mais duro, mais frio. Eu olhava para as minhas mãos. Elas tremiam sobre o inário fechado no meu colo. Eu via o brilho suave no véu das irmãs à minha frente. E me sentia a mais suja das criaturas naquele lugar santo. Ele continuava a falar, com a voz mansa. A mesma voz. A mesma cadência que ele usou para me paralisar. Agora, ele a usava para falar de perdão, de misericórdia. E a ironia daquilo me cortava como vidro moído. Meu corpo inteiro gritava para eu levantar, para correr para fora, para respirar um ar que não estivesse contaminado por aquela mentira. Mas meus pés estavam pregados no chão. O medo pela minha irmã, o medo do escândalo, o medo de ninguém acreditar. Era uma corrente pesada demais. Eu estava presa na primeira fileira do teatro dele. E a plateia aplaudia em forma de glória a Deus. Se você entende o peso de carregar uma verdade que ninguém mais vê, o perigo de um engano que parece piedade, comenta agora. Livra-me do engano. Eu fechei os olhos. Tentei orar. Mas as palavras não vinham. Minha mente era um zumbido. Um ruído branco de dor e confusão. Como Deus podia permitir aquilo? Como a santidade do púlpito podia ser usada como esconderijo para tanta sujeira? Cada segundo ali era uma eternidade. Eu só queria sumir. Desaparecer daquele banco, daquela igreja, da minha própria pele. Mal sabia eu que, no meio daquele silêncio de Deus, ele estava preparando a sua resposta. Uma resposta que não viria de mim, nem de homem algum. Estava vindo de um lugar que eu jamais poderia imaginar. O som do órgão. Parecia vir de debaixo d'água. Um zumbido distante. As orações da Irmandade subiam ao redor de mim, mas a minha parecia presa no chão frio da igreja. Eu era uma ilha, invisível, esquecida. Cada amém congregacional era uma facada, um lembrete da comunhão que eu tinha perdido. Eu já não pertencia àquele lugar. Não pertencia a mim mesma.
A vergonha era um manto pesado e frio sobre os meus ombros. Foi então que o padrão se quebrou. No púlpito, um ancião se levantou. Um irmão já curvado, pelo tempo, de cabelos brancos como a neve, que raramente tomava a palavra nos cultos de doutrina. O silêncio que se fez foi diferente. Não era um silêncio de reverência habitual. Era um silêncio de surpresa. Ele se apoiou na tribuna, respirou fundo, e seus olhos pareceram varrer a congregação, sem se fixar em ninguém e, ao mesmo tempo, se fixando em mim. Sua voz, no começo, era um fio, fraca, quase um sussurro que o microfone amplificava. Mas as palavras tinham o peso da... Eternidade, ele disse. O Senhor manda dizer. Uma pausa. O ar ficou denso. Manda dizer a uma alma que chora em segredo. Meu coração parou. Simplesmente parou. Ele continuou, e cada sílaba era um prego cravado na minha dor, mas também um bálsamo que começava a curar. Eu vejo a tua lágrima e conheço a tua dor. O ar faltou nos meus pulmões. Um arrepio subiu pela minha nuca, mas não era de frio. Era o calor do cuidado de Deus me encontrando no meu esconderijo de vergonha. As lágrimas que eu segurava com tanta força começaram a rolar. Quentes, silenciosas. Eram lágrimas de quem foi encontrado, de quem foi visto. Se você já se sentiu assim, invisível no meio da multidão, e precisa que Deus te veja, escreva agora nos comentários. Abre meus olhos. A voz do ancião ganhou força. Tremeu com uma autoridade que não era dele. A justiça não pertence ao homem, mas a mim. O que foi feito no oculto, eu trarei à luz no meu tempo. Ele olhou para o teto da igreja, como... Silece as palavras ali. Acalma teu coração e confia, pois eu sou o teu advogado. Ele se sentou. O culto continuou, mas para mim, o mundo tinha parado de girar. Aquela palavra não foi para a igreja. Foi para mim. Deus não estava em silêncio. Ele estava apenas esperando o momento certo para falar. E sua voz não veio num trovão. Veio através de um servo humilde. A promessa estava feita. Agora, eu só precisava aprender a esperar. Mas como se espera pela justiça divina, quando a... injustiça humana ainda respira o mesmo ar que você. Os dias seguintes foram um exercício de fé e de silêncio. Um silêncio pesado, denso, que enchia todos os cômodos da casa. A rotina voltou, mas era uma casca oca. O café da manhã tinha o mesmo cheiro de pó torrado, mas o gosto era de cinzas na minha boca. O som dos pássaros na janela, que antes me trazia paz, agora parecia distante, como se viesse de outro mundo. Eu aprendi a sorrir com o coração sangrando. Aprendi a responder, está... Tudo bem, com a alma em pedaços. Vê-lo à mesa no almoço de domingo era a prova mais difícil. Ele partia o pão com as mesmas mãos que haviam me profanado. Ele falava de Deus com a mesma boca que havia me silenciado com o horror. Minha irmã, cega pela admiração, sorria. E eu sentia o garfo pesado na minha mão, o metal frio contra a minha pele, e orava por dentro, sem mover os lábios. Uma oração desesperada para que Deus me desse forças para não gritar, para não destruir a... felicidade dela com a minha dor. Manter a fé quando a injustiça está sentada na sua sala de jantar é uma guerra. Se você entende o que é lutar essa batalha silenciosa,
Escreva agora nos comentários. A minha força vem de ti. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. A promessa daquele ancião era meu único alimento. O hino 454. Minha única canção. Eu li a letra no meu inário até as palavras se gastarem na página. O papel ficou fino, quase transparente, de tanto que meus dedos passaram por ali, buscando a certeza de que o braço forte de Deus ainda estava estendido. Eu evitava ficar sozinha. Eu me ocupava com o trabalho, com os ensaios da orquestra, com qualquer coisa que pudesse abafar o eco daquela tarde cinzenta. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, o eco voltava, e eu me agarrava àquela palavra, aquele fio de esperança. Muitos poderiam pensar que Deus havia esquecido, que a vida tinha voltado ao normal, mas a normalidade era uma casca fina sobre um vulcão. E eu sentia o chão tremer de vez em quando. Um olhar dele que me encontrava por acaso. Um arrepio que subia pela minha espinha sem aviso. Eu sabia que aquela paz era falsa. Era a calmaria que precede a tempestade. E a justiça de Deus. Ela não faz barulho quando se aproxima. Ela não manda recado. Ela apenas chega. E eu sentia no ar, no peso da atmosfera, que estava perto. A verdade estava vindo cobrar a conta. E não demorou. A verdade não veio como um raio, mas como um sussurro que virou um trovão. Começou com um burburinho no final do culto, um comentário sobre negócios, sobre dívidas. O escândalo que derrubou o irmão Carlos não teve nada a ver comigo. Foi sobre dinheiro, sobre engano financeiro, sobre a mesma duplicidade que eu conheci no silêncio do meu lar, mas agora exposta sob a luz forte da congregação. O castelo de areia dele desmoronou. E minha irmã, o mundo dela desabou. Mas foi sobre as ruínas que ela pôde finalmente reconstruir em solo firme. E o meu segredo permaneceu guardado entre mim e Deus. A justiça dele foi perfeita. Puniu o culpado, libertou a enganada e protegeu a vítima. Quantos de vocês carregam uma dor que ninguém vê? Uma injustiça que clama aos céus em silêncio? Hoje, meu violino não toca mais uma melodia de medo. Ele toca um hino de gratidão. Se você acredita que a justiça de Deus alcança o oculto, escreva agora nos comentários. Deus é justo. Talvez seja a sua hora de entregar a sua causa. Repita comigo, aí onde você está. Senhor, a minha causa é tua. Faz a tua justiça. E cura o meu coração. Amanhã de manhã, comece assim. Primeiro, leia o Salmo 37, versículos 5 e 6. Segundo, adote uma atitude de confiança, soltando a necessidade de controlar o resultado. Terceiro, renuncie ao replay da dor na sua mente. E quarto, procure um irmão ou irmã madura na fé, não para contar o segredo, mas para pedir oração pela sua força. Histórias como esta são a prova de que não estamos sozinhos. Se você valoriza relatos que trazem luz à escuridão, inscreva-se para caminhar comigo nesta jornada. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o silêncio que precede a resposta de Deus. Você não vai querer perder.